Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem está falando com vocês aqui ao vivo hoje, dia 15 de março, 15 horas da tarde, é a professora Letícia Montoro. Sou professora da marca Fial Barbantes e estou aqui com vocês nesta tarde para te ensinar a confeccionar esta bolsa. Olha só que ponto bonito, é uma bolsa estratégica, ou seja, você pode trabalhar ela aí com diversas cores, pode trabalhar de uma cor única, com essa alça aqui bem bonita, bem fácil. Aqui eu estou utilizando meia argola, é uma bolsa grande, olha lá que bonita que ela fica. Com esse trançado aqui no meio, que parece ser um ponto muito difícil, muito trabalhoso, mas não é. É um ponto que nós fazemos a cada 2 carreirinhas. Aqui em cima eu coloquei um pontinho cesta ou ponto arroz, como você conhece aí e achar melhor. Vou passar para vocês agora a lista de materiais que vocês encontram para compra no site do Bazar Horizonte, bazarhorizonte.com.br. Vamos conhecer os produtos. Se vocês puderem chegar compartilhando a aula da nossa bolsa, eu agradeço. Assim, outras pessoas conseguem pegar a aula no início, porque o Facebook demora um pouco mais para notificar, não é mesmo? E quanto a barulhos externos, que não seja a minha voz, eu peço desculpas aí para vocês. Espero que nada venha atrapalhar nossa sexta-feira, né? Então, vamos conhecer os produtos que eu utilizei aqui? Coloquei 2 cores, você pode fazer uma cor só, 2 cores, como você achar melhor. Este fio que vocês estão vendo aqui na peça é o tiras de malha extra. Tiras de malha extra, ele é um produto 100% algodão, 480 metros, 400 gramas, e ele é da família do fio de malha, ou seja, ele não tem o título de Tex, como tem no barbante, nas linhas mais finas, nas lãs. Como a gente sabe se o tiras de malha é mais fino ou mais grosso, porque existe mais de um, através desta numeração aqui, tá? Então, quanto maior for a numeração, mais grossinho é o fio e um pouco menos de metro vai ter aqui dentro do seu cone, tá? Para trabalhar com esse fio, você pode fazer bolsas, capas de almofadas, trilhos de mesa, peseira de cama, pode fazer suplazinho, pode fazer vestuário, tanto no crochê quanto no tricô. Se vocês puderem me dar um retorno, se vocês estão ouvindo e vendo bem, eu agradeço, porque eu não estou tendo muitas informações aqui na minha tela sobre a nossa live não, tá bom? Semana passada eu estive aqui com vocês, foi dia 7, se não estou enganada. Isso, foi dia 7. E a live tava um pouquinho assim, meio que esquisita. Então, vocês me dão um retorno aí se vocês estiverem pipocando som ou qualquer coisa nesse sentido. A Fial Barbantes está disponível no Facebook, Instagram e YouTube e também no TikTok. Eu vou deixar assim paradinho só um instante para quem precisar printar a lista de materiais, tá? Só um instante que eu já apareço. Pronto, agora sim. Tava esperando passar o barulho. Tudo certo, né? Vamos começar então? Aqui eu estou utilizando o natural e o rosé. A agulha que eu utilizei foi a 4 milímetros. Lembrando que o fio, agulha, tesoura, agulha de tapeçaria, meia argola, vocês encontram todas no site bazarhorizonte.com.br. Essa meia argola que eu utilizei foi de 25 milímetros de diâmetro na parte reta. Uma agulha de tapeçaria, deixa eu pegar aqui na mão, para costurar a alça, se você for fazer assim, ó, como eu fiz a minha, tá? Aqui, ela abre e fecha através de um cordão, então é aquela dobra simples, você ajusta aqui, ó. Tem alguns arremates dentro para ser feito, mas ela fica bem grandona. Vou passar agora a medida e vamos para o passo a passo. Medidas. Aqui começa a parte reta dela. Então, eu tenho aqui, na altura, 29 centímetros.
Na parte da base, com 9 carreiras, o diâmetro 24 centímetros, tá? 29 por 24. Vou começar explicando para vocês aqui a parte da base, que você poderá fazer com a quantidade de pontos e o tamanho que vocês quiserem. Tanto que depois, eu tenho aqui a parte adiantada, eu vou explicar para vocês nessa menorzinha. Estão vendo? Para não tomar o tempo da nossa aula. Então, você pode fazer aqui para colocar, essa daqui vai ser para colocar garrafa, ó. Então, você pode fazer para colocar garrafa, porta-moeda, pode fazer o tanto que você quiser e como você quiser, aprendendo o ponto. Fiz aqui 9 voltas. Primeira volta, nessa eu coloquei números pares e aqui número ímpar. Isso não vai influenciar. Então, aqui eu tenho 16 pontos e aqui eu tenho 15 pontos, ok? Você pode trabalhar assim com barbante 4, barbante 6, pode estar substituindo aqui o material e usando uma agulha compatível. Então, nessa primeira volta, eu tenho 16 pontos. Segunda, 16 aumentos. A partir da terceira, eu fiz um aumento e um ponto, um aumento e 2 pontos, aumento e 3 pontos, aumento e 4 pontos. Uma carreira reta, aumento e 5 pontos, última carreira reta. Então, não teve segredo. Eu vou explicar aqui o início para vocês dentro do anel mágico, vou explicar como fazer para não ficar a cicatriz da correntinha, e a partir daí, nós vamos para o que mais chama atenção nessa bolsa, que seria aqui este ponto, tá? Para quem nunca fez, trabalhei aqui as cores bem aleatórias. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu suporte para novelo e cone da Fial Barbantes, que é essa pecinha que gira conforme nós vamos trabalhando. Vou trabalhar com o rosé aqui, vou colocar aqui. E agulha 4 milímetros, esta agulha eu comprei lá no site do Bazar Horizonte, tá? Então, vamos lá. Anelzinho mágico, você vai fazer esse movimento com o fio e segurar onde o fio cruza. A agulha, ela entra aqui, busca o fio para frente. Vou segurar esse espaço e fechar com baixíssimo, ou baixíssimo, correntinha, como você achar melhor. Subo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto e vou fazer aqui dentro números de 16, tá? Então, vou fazer 16, que foi o tamanho que eu fiz a maior. Já vou explicar sobre essa quantidade de pontos para vocês. Na hora de trabalhar o desenho, você precisa saber qual é a distância que você quer de uma trança para outra. Eu coloquei a cada 5 pontos, ou seja, múltiplos de 5, uma trança. Se você quiser colocar a cada 10, a cada 2, a cada 20, você vai simplesmente definir quantidade de pontos que você quer separar e trabalhar múltiplos em cima dele, ok? Então, aqui eu vou fazer 16 e vou fazer mais uma carreira para só explicar a parte da base, e aí nós vamos fazer a parte do ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na dúvida, vocês podem usar a opção dos comentários para deixar aí. Vou puxar aqui o início do meu anel mágico, depois eu vou esconder ele bem certinho. Toda carreira que eu fizer, eu posso sim fechar com baixíssimo e iniciar a volta de cima, mas aqui eu estou priorizando a emenda. Então, eu alongo o fio assim para cima, pulo o primeiro ponto, seja ele baixo, alto, o ponto que for, eu pulo o primeiro e venho no segundo, de trás para frente, coloco a alcinha na agulha e levo pro avesso. Assim. Observe que desde a primeira carreira não fica aquela marcação de correntinha. Para iniciar a volta seguinte, nós iniciamos colocando a agulha no ponto que o fio foi levado para trás, ou seja, sempre no segundo ponto. A agulha lá entra, busca o fio para frente, fica 2 pontos de alça, uma atrás e uma na frente. Laça o fio e passa por dentro das duas, formando um ponto baixo. Em cima, uma correntinha. Então, essa daqui já é a base, a altura do ponto alto.
Na segunda volta, como eu disse a vocês, fiz 2 pontos para cada ponto da base. Então, eu vou retornar aqui, fazendo 2 pontos alto. Observe como o fio desliza bem. Ele é um material muito leve, gostoso de estar fazendo. Tem uma calça feita por ele em crochê. Você pode estar fazendo aí com agulhas maiores. Aqui eu estou utilizando a 4 milímetros porque eu quero uma bolsa mais estruturadinha, mas eu poderia facilmente estar usando agulha 5, agulha 6 milímetros para trabalhar. Eu já fiz aqui com vocês, com esse material, bolsas, sacolas, aquelas ecobags, eu acho que é assim que fala, né? Fiz aqui com vocês, com esse material, ecopads, que é aquelas esponjinhas. Já fiz aqui, na época do frio, golas, touquinhas, luvinhas sem dedo, capinhas de almofada. Se vocês quiserem acompanhar mais peças feitas com esses produtos, vocês podem entrar no site da fial.com.br. Lá tem uma aba escrito receitas. Tem várias receitinhas para fazer download gratuitamente de crochê e de tricô. Então, aqui nós vamos continuando até o final. Por isso que eu trouxe uma parte adiantadinha, para vocês não ficarem vendo eu fazer o mesmo movimento do ponto, ok? Se ficar dúvida, estou aqui para responder vocês. Enquanto não aparece dúvida, vou continuando. Cheguei aqui no final. Então, toda carreira que eu finalizo, alongo aqui o fio, pulo o primeiro ponto e venho no segundo de trás para frente. Pego a alcinha, coloco na agulha e arrasto para trás. Toda a carreira vai ser dessa mesma forma. Eu fiz 9, com a repetição que eu passei no início da aula. Aqui na amostra, eu trabalhei somente 3. Uma volta antecipada do ponto, eu fiz ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essa aqui com vocês. Coloca a agulha no mesmo lugar, busca o fio e fecha. Uma corrente. Vou trabalhar agora um ponto alto para cada ponto. Ponto alto, meio ponto, ponto baixo, você pode fazer aqui uma volta reta. Vamos começar a subir a parede da bolsa. Pessoal que está na live, se vocês estão mandando algum comentário e eu não estou respondendo, é porque não estão subindo aqui os comentários para mim, tá ok? Eu só consigo saber a quantidade de pessoas que estão aqui assistindo, mas eu não estou respondendo, não estou dando boa tarde, conversando, porque os comentários não estão subindo. Então, eu peço aí desculpa para vocês, não acho que eu não estou querendo conversar hoje, hein? Então, vamos lá. Aqui a gente coloca um ponto para cada ponto de base. A partir disso, começaremos o desenho. A primeira carreira do desenho eu faço aqui e depois eu vou partir para a amostra maior. Então, olha só. Bem certinho, o suporte ele vai girando ali atrás, fica mais fácil da gente trabalhar, mais confortável. Se vocês ainda não conhecem o site do Bazar Horizonte, bazarhorizonte.com.br, você faz a sua compra, calcula o frete, chega bem certinho na sua casa, excelentes preços, eu sempre compro lá, a última compra que eu fiz foi essa agulha. Aproveite para visitar as outras redes sociais do Bazar Horizonte. Olha só, chegou no final, da mesma forma. Vou fechar aqui a carreira. Então, vamos agora começar o ponto. Esse ponto é feito a cada 2 carreiras. Uma de ponto alto com argolinha, outra de ponto baixo. Então, o que você precisa definir aqui, que eu falei para vocês? Nessa eu tenho 15 pontos no começo. E na outra eu tenho 16. Então, você pode colocar 14, 18, a quantidade de pontos que você quiser e a quantidade de carreiras que você quiser. O que você precisa saber é aqui, ó, para ter a divisão entre as argolinhas que na sequência viram trança, você precisa saber a quantidade de pontos que você quer deixar de uma para outra, para você ter aqui o padrão. Na bolsa que eu fiz, eu trabalhei múltiplos de 5. Então, eu tenho 4 pontos entre uma trança e outra, e o ponto de número 5 formou a trança. E ele vai deixar assim, ó, uma trancinha bem pertinho da outra. Se você quiser trabalhar com 10, 12, 18, a quantidade de pontos que você quiser aqui
vai dar uma trança sempre no ponto desse, entenderam? Então, aqui, por exemplo, se eu for parar para contar, eu tenho 15, 16, 32, e aqui eu já tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, porque eu só repeti ponto em cima de ponto. Então, vamos dizer que eu não queira ficar contando. Tem pessoas que, assim, não gostam de ficar contando para ficar fazendo múltiplos, ou não entende muito múltiplo. Então, como a gente faz? Define. Eu quero fazer eu vou continuar com a lógica de 5 pontos para não atrapalhar a cabeça de vocês, tá? Então, a cada 5 pontos, eu quero uma trança. Vou começar aqui o ponto alto. Ó, um ponto baixo e uma corrente. Vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que não vai dar 5 ao todo, porque 32 não é múltiplo de 5, não é isso? Veja se eu estou errado. Então, eu vou explicar para vocês como fazer pulo de gato, mas é somente nesta carreira. Nas outras, não precisa, porque ela cresce automaticamente, tá? Então, aqui eu fiz 5 pontos, poderia ser 10, 12, como eu falei para vocês. Vou levantar 10 correntinhas. As 10 correntinhas você permanece, independente da quantidade de pontos de distância. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou prender essa argolinha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Então, vou pegar aqui na base dele. Baixíssimo, não baixo, baixíssimo, tá? Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Faço as 10 correntes. Fiz as 10, volto aqui e prendo. Eu espero que não tenha ficado dúvida nessa parte aqui. Eu gostaria de estar respondendo aqui ao vivo as dúvidas, mas os comentários hoje não estão aparecendo. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. 3, 4, 5. Aí você pode me dizer assim: mas, Letícia, eu quero fazer aleatório, quero fazer a distância de uma trança com 5 pontos, da outra com 10, da outra com 12. Pode também, que vai dar certo, tá? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou voltar na base e prender. Então, a sequência se repete. Por isso que eu trouxe adiantadinho, pra vocês verem. É um tipo de peça que o ponto fica lindo. As pessoas que vê falam, uau, que ponto lindo, como que faz? E ao mesmo tempo você consegue fazer assistindo uma live, assistindo uma novela, um programa, um podcast, entendeu? Não fica presa você. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vou retornar lá na base, sempre o mesmo movimento. Fechou. Ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer essa volta aqui e a próxima, e depois nós vamos para a amostra maior. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou retornar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Me sobrou 2 pontos. Como eu disse para vocês, aqui 32 não é múltiplo de 5. Seria 30 pontos para dar múltiplos de 5. Mas, Letícia, eu fiz uma bolsa grande, não quero desmanchar a carreira, não contei se é múltiplos antes ou não. Como é que eu vou fazer aqui com esses 2 pontos que ficou? 2 pontos, eu faço simplesmente 2 diminuições. Então, eu vou retornar um pouquinho aqui para trás para colocar uma diminuição separada da outra. Olha só, o ponto que eu estou subindo a corrente é aqui, ó, onde você vê essa alcinha aqui para fora dele e começando a corrente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Antes de eu finalizar o quinto ponto, eu vou fazer meio ponto alto e vou no próximo meio ponto alto e fecho os dois juntos. Aqui na base, ele fica com 2. Aqui na alça, ele fica 1. Então, já tirei uma diminuição. Vou fazer agora a alcinha, porque esse é o ponto de número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou prender com baixíssimo na base do ponto. E agora, no último 5, vou fazer a mesma coisa, porque se eu for contar, vai ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 2 porque eu preciso fazer a diminuição, né? Aqui, deixa eu ver se eu contei certinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nesse 5, eu vou fazer a diminuição. Faço as 10 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou prender com baixíssimo. E vou fechar com baixíssimo aqui no final, ou com o mesmo fechamento que eu mostrei pra vocês todo o caminho. Eu vou pegar a parte maiorzinha, que vai ficar mais fácil de vocês verem. A parte dos múltiplos, vou mostrar pra vocês agora como dá certinho, se você conta antes. Então, essa daqui, por exemplo, eu comecei com 15 pontos. Então, eu fiz 15 pontos... 15 aumentos, colocando 2 pontos para cada um. Um aumento, um ponto, aumento, um ponto. Depois eu poderia ter seguido com essa quantidade. Um aumento, 2 pontos, aumento, 3 pontos, aumento, 4 pontos, até dar o tamanho que eu quiser e lá no final uma volta de ponto alto. Eu tenho aqui 45 pontos. 45, se você olhar na tabuada, ele é múltiplo de 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Então, são 9 repetições aqui de 5. Automaticamente, eu tenho número bem certinho, sem precisar pular um ponto ou outro. Então, aqui, tô passando para vocês a opção de fazer com pontos contadinhos e com pontos sem contadinhos, importando aí o tamanho que você quer para sua peça. Quando você finalizar ali... eu tenho que voltar na outra para mostrar a carreira de ponto baixo. É nessa alça aqui, ó, que nós estamos trabalhando. Estão vendo? A primeira alça do trabalho. Já ia pro outro, mas não dá não. Tem que fazer a carreira de ponto baixo nesse. Terminou a carreira de alcinhas, será um ponto baixo para cada um. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu já fechei com baixíssimo. Um ponto baixo, 2... Deixa eu pegar no primeiro, para não comer ponto. Ó, fechou com baixíssimo, voltou. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Alcinha dobra pra frente. E aí, você vai pegar aqui, ó, no primeiro pontinho sem pular. Você vai dobrar ela pra frente pra você poder enxergar o ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra a alcinha pra frente. Se você fez com 10 pontos, você vai fazer de 10 em 10 pontos baixos, colocando a alcinha pra fora. 20 pontos, e assim a quantidade que você quis, a quantidade que você reservou para separar cada alcinha dessa, tá bom? Então, agora sim, depois que eu mostrei a alcinha virada pra frente, vamos pra amostra maior. Pronto. Então, cheguei aqui no final, eu vou mostrar aqui, gente, pra ela não ficar com marcação, vocês podem olhar a bolsa inteira. Não tem marcação de baixíssimo e de correntinha, porque cada carreira que eu fiz, eu fui fazendo o arremate invisível, levando a alça para trás, tá bom? Então, agora aqui é o seguinte. Cheguei no final, pulo um ponto, vou pro próximo. Você só precisa observar aonde o seu ponto está sendo fechado. O seu trabalho vai dizer para você isso. Se eu estou trabalhando com 5 pontos de intervalo, ó, 1,
2, 3, 4, 5. Esse tipo de fechamento, a gente começa onde o ponto está levadinho lá para trás. Então, eu já sei que ele está no ponto de número 5. Automaticamente, eu coloco a agulha, faço um ponto baixo, uma corrente, em cima do último ponto, nós fazemos a argolinha. Então, nesse caso aqui, eu seguro e faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho lá na segunda correntinha, que é o início do ponto, prendo com baixo. E vou repetir a mesma coisa. Então, aqui eu vou fazer mais os meus pontinhos que eu separei. Chegando no ponto de número 5, eu faço novamente a argolinha para cima. Você vai fazer isso quantas vezes você quiser, elas vão ficar assim, ó, todas soltas, tá? Eu só não vou fazer mais uma vez, porque senão vai ficar repetido e eu preciso fazer a outra parte com vocês, tá? Como vocês não estão conseguindo mandar a mensagem ou estão mandando mensagens aqui e não está aparecendo para mim, vocês podem tirar dúvidas depois, se vocês quiserem, com a videoaula que vai estar no meu canal do YouTube, que é o Letícia Montoro, ou me mandando mensagem no meu direct, que é o Instagram, Letícia Montoro, com 2 letras O no final, tá bom? Então, lembrando que essa aula vai ficar salva, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e conforme vocês compartilham, ela fica salva no perfil de vocês. Para fazer aqui a parte final, né? Como que prende todas essas argolinhas, como que vira a trança. Vamos lá para essa parte agora. Então, depois de você ter montado aí todas as argolinhas pelo comprimento que você quis da tua peça, depois da volta de ponto baixo, você vai fazer uma carreira inteira de ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Então, você faz aqui todas as argolinhas, trabalha a última volta de ponto baixo e agora faça uma de ponto alto, para você poder depois prender na carreira seguinte a argolinha formando as tranças. Você já pode ir formando a trança ou deixar para fazer no final, como eu faço aqui com todas. Então, eu vou fazer aqui a carreira de ponto alto. Eu espero muito que tenha dado para entender aqui essa questão com a questão de quantidade de pontos entre uma argolinha para formar a trancinha e a outra. Então, aqui nós vamos seguindo, colocando os pontos até o final. Aqui nós já estamos na parte final da bolsa, lá a parte de cima, antes de vir o ponto cesta. Para fazer a troca de cor, da mesma forma, você vai finalizando a carreira, vai arrematando o fio e vai inserindo uma cor nova. Pode trabalhar ela toda colorida, gastando sobrinhas de material. Pode sim fazer com barbante, barbante 4, barbante 6, barbante 8. Pode alterar aí o material. Eu tenho certeza que vai ficar linda da mesma forma. Mas o legal desse fio aqui é que além dele crescer rápido, ele é leve. Então, você vai fazer uma bolsa enorme e ele vai ficar bem levinho, por ele ser airadinho. Eu costumo dizer que ele parece chocolate soufflé. Ele é airadinho, furadinho, então ele acaba ficando bem levinho. Não pesa nem 1 grama o metro dele. Tô chegando aqui no final. Olha só. Opa. Todo fechamento de carreira fiz igual do início ao final. Então, eu cheguei aqui no finalzinho. Pego o último ponto. Ó, é importante pegar a alcinha do ponto certinho para ele ficar tampado. Vou fechar desta forma. E vamos começar a prender as trancinhas. Para prender as trancinhas aqui, ó, cada um desses cordãozinhos que vai ficando, você vai pegar a alça de cima e passar dentro da alça de baixo, a partir da segunda alça. Então, ó, a alça de cima, ela passa aqui dentro da alcinha de baixo. Aí, você ajeita. Olha lá o formato da trança. Alça de cima, isso você precisa fazer em todas. Já deixa certinho, porque a próxima carreira nós vamos prender a argolinha, porque senão, ó, vai sempre ficar uma argola solta lá no final. Eu vou contar ali pra vocês quantas eu fiz aqui na bolsa, pra dar os 29 centímetros.
Eu fui sentando, fui fazendo argolinha. Importante lembrar, uma carreira de ponto alto com argolinha, em cima uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Aí você presta só atenção para você não trabalhar aumento. E o importante aqui é que a argolinha fique uma em cima da outra, para dar um movimento de trança. Então, olha só, fiz aqui em todos, estão vendo? Aqui na bolsa, eu fiz o mesmo processo de ponto com argolinha, ponto com argolinha, ponto baixo, por ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. Fui fazendo esse mesmo processo. Chegou lá no final, vamos fazer uma carreira de pontos baixos, prendendo a argolinha. Então, eu vou dobrar ela para cima, aqui já é logo o meu primeiro ponto. Eu pego ela na agulha e volto na base no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto pegando dentro dela. Então, 2 pontinhos, travei a argolinha. Faço aqui 4 pontos. Deixa eu ver se eu não peguei aqui. Eu já peguei, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto... Peraí, gente, que tem que pegar bem certinho em cima. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, tá. Nada disso. Lembra que eu falei que o ponto começa no fio que tá pra trás? Se eu for olhar aqui, ele não está em cima do quinto ponto. É só você seguir a linha aqui, ó. Esse aqui é o ponto de número 5. Então, esse é o número 5. Esse aqui é o primeiro ponto do outro bloco. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4. No ponto de número 5, eu prendo com o baixo. Aí, agora, eu vou começar os 5 dos próximos blocos, ó. Vou entrar aqui, 1, 2, 3, 4. No ponto de número 5, eu prendo com 2 pontos. Não pode usar 2 vezes o mesmo pontinho, senão você vai criar aumento aqui em cima e não é a ideia, tá? Então, sai contando aí. Fez com 10 pontos? É no ponto de número 10 que você prende. Fez com 20 pontos? Da mesma forma, tá? Então, aqui, o importante é prender com 2 pontos baixos, utilizando o último ponto e o primeiro ponto do bloquinho. Então, aí você vai ver que as correntinhas, elas vão ficar firme, independente da quantidade de carreiras que você faz. Ó, então, você dobra a argolinha pra cima, faz o ponto baixo. Vai no próximo ponto, mais um baixo. Então, segue agora colocando ponto em cima de ponto, sempre respeitando o espaço certinho de colocar aqui o nosso ponto baixo, certo? A partir disso, a base está pronta, você vai fazer a parte de cima, o fechamento aqui da bolsa. Colocar argolinha ou não colocar argolinha, como você achar melhor. Como que eu fiz ali a minha? Eu peguei e fiz 6 carreiras de ponto, eu conheço como ponto arroz, mas eu já vi no YouTube como ponto cesta. Fiz 6 voltas. Na volta de número 4, eu coloquei a argolinha já costurada no próprio crochê, para ela ficar fixa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz isso. Ó, chegando aqui no final, eu vou prender a última. E ela vai soltando mesmo. Conforme você vai trabalhando, você vai prendendo aqui ela. Então, eu vou prender aqui o último ponto e no primeiro ponto. Olha só. Todas as argolas ficam presas, cada qual no seu lugar, certo? Vou fechar aqui como eu estava fechando. Já nessa parte aqui, que é esse pontinho, fiz ponto baixo, alongadinho. Ponto baixo, alongadinho. Como é isso? Ponto baixo, pego em cima. No ponto seguinte, eu não pego em cima, eu pego no pezinho dele, alongo o fio e faço um ponto baixo.
Na frente, pego em cima, no de baixo, no pezinho. No ponto seguinte em cima, no de baixo, no pezinho. Poderia ter feito apenas carreiras de ponto alto, poderia ter feito só carreirinhas de ponto baixo. Aqui, como é a borda da bolsa, eu preferi fazer esse pontinho aqui, porque ele fica mais durinho. Querendo ou não, nós estamos abraçando a mesma carreira 2 vezes, quando nós fazemos esse ponto mais alongado. Então, aqui ela fica mais firminha, dando aqui uma firmezinha e deixando mais estruturadinha a boca da bolsa, para ela com o tempo não ficar esgarçada, de tanto abre a bolsa, fecha a bolsa, abre a bolsa, fecha a bolsa. E nesse caso aqui não estamos utilizando forro de tecido na parte de dentro. Então, você vai fazer isso aqui durante toda a volta e na volta de cima intercalar. Então, as 6 voltas a gente intercala aqui, desencontrando os pontos. Então, vou chegar aqui no final da carreira para mostrar a próxima para vocês. E já na próxima eu vou explicar como foi que eu costurei a argolinha. Daí eu vou explicar para vocês a alça, como fazer a alça da bolsa. É uma pena que vocês não podem estar mandando a dúvida de vocês, mas tudo bem. Na dúvida, vocês deixam nos comentários, depois da live eu posso estar lendo todos eles. E pode também estar me procurando nas redes sociais aí que eu ajudo vocês. Então, chegando aqui no final, ó, vou fazer o último ponto alongadinho. Opa, perdão, já ia fazer um aumento, ó, que eu já usei. Ele finaliza com um baixinho com um baixinho. Você pode simplesmente vir aqui e fechar com baixíssimo, que nesse caso não vai ficar mostrando. Alonga o fio e no mesmo ponto começar o alongadinho. Como eu vou saber se é o baixo ou se é o alongado? Você vai olhar o que tem na carreira anterior. Tá vendo que aqui eu tenho um mais comprido? Então, eu sei que eu tenho que pegar em cima dele. No próximo, vai aparecer até que tem 2 baixinhos em cima dele. Eu vou fazer aqui. Comprido, baixinho, intercalando, e aí automaticamente ele fica assim, ó. Desenhadinho, tá? Pra você colocar a argola, você pode estar aí utilizando aqui no crochê direto ou colocando depois. A argola, eu coloquei a parte redonda para baixo e utilizei esta parte para cima para colocar aqui minha alça. E é mais um ponto que eu quero falar para vocês. Essa distância aqui, eu tenho 3 centímetros. Como que eu escolhi 3 centímetros? Me baseando aqui pelo tamanho da argola, estão vendo? Então, 3 centímetros aqui. Se a argola fosse maior, eu poderia fazer mais larga, mas se você fizer mais larga ou muito mais larga do que a argola, aqui ela vai embolar um pouquinho. Então, você pode se atentar a esse detalhe aí, à medida que cabe aqui a sua argola. Você vai pegar aqui, em qualquer espaço que você esteja da tua carreira, porque a bolsa toda vai estar sem emenda, tudo bem certinho, vai pegar a argola, eu prendi em 4 pontos apenas. Vou costurar ela assim que fica mais fácil. O desenho do ponto, ele permanece. Então, aqui eu pego em cima, no próximo embaixo. 2, 3, 4. Vou continuar a carreira. Lá do outro lado, eu vou dobrar a bolsa para eu descobrir onde eu vou estar colocando ela do outro lado. Então, como eu faço isso? Para fazer esse tipo de dobra aqui, essa alça, ela não vai ficar assim na lateral. Ela fica aqui, ó, viradinha para frente. Então, eu tenho que fazer aqui pontos baixinhos até... Deixa eu pegar um outro aqui para ficar melhor a explicação. Até aqui do outro lado. Então, eu tenho 2, 4. Eu vou fazer 2, 4, 6. Tenho mais 7 pontos para caminhar. Vou caminhar para mostrar para vocês melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respeitando o desenho, ele vai ficar assim bem bonitinho. Vou pegar a outra,
Coloco aqui e respeito o desenho. Então, aqui é pra cima. 1, 2, 3, 4. Vou simplesmente completar a carreira. Em cima, eu fiz mais carreiras. Então, você vai fazer a quantidade que você quiser aqui de carreiras, tá, gente? Então, nesse caso, olha aqui minha argola. Eu fiz 1, 2, 3, prendi na 4ª carreira. A 5ª e a 6ª carreira ficou em cima dele, para não ficar tão na pontinha. Então, você define aí se você quer 10 voltas, 5 voltas, 4 voltas. Tenta colocar a argolinha no meio, para ela... Imagine que aqui a bolsa tá vazia, mas é uma bolsa grande, vai caber bastante coisa. Então, com o peso, ela vai levantar. Então, quando ela levantar, se tiver muito na pontinha, com o tempo ela esgarça. Aí não vai ser uma bolsa que vai durar tanto tempo quanto ela poderia ter durado. Chegou lá no final, fecha com baixíssimo e segue a carreira toda fazendo um baixíssimo para cada ponto, para finalizar aqui a borda e dar um acabamento final. Ó, põe a agulha, busca o fio, passa por dentro. Baixíssimos, para finalizar aqui e deixar mais estruturadinha. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó, um baixíssimo para cada um. Deixei a bolsa mais estruturada, certo? Vamos agora, então, aprender a fazer a alça de cima, que é uma alça simples, fácil, e eu tenho certeza que você pode utilizar ela aí de várias outras formas. Fiz um total de 3 centímetros de largura. No comprimento, eu não medi, mas eu fiz 120 correntes. 120 correntes, deixa eu pegar aqui a outra ponta da fita. Eu vou medir, lembrando que eu dobrei 2 centímetros pra dentro. Tá? Pra fazer a costura, ó, 2 centímetros. Então, eu vou desconsiderar os 2 centímetros que eu dobrei. (53 centímetros, mais 2 centímetros deste lado, mais 2 do outro, um total de 57 centímetros eu fiz de correntinha, que no meu caso eu fiz 110 correntes. Então, aqui eu vou fazer menos, né, para vocês só poderem ver. Então, deixa aqui já a quantidade de fio para costura, começa aqui fazendo um nozinho inicial, e a quantidade de centímetros que você quer na correntinha, para ser o comprimento da alça. A dica aqui mais importante que eu posso deixar para vocês é: não faça correntinha apertada. Se você fizer correntinha apertada, depois vai ser muito difícil de trabalhar. Vamos começar a trabalhar a partir da 2ª corrente, na alcinha de dentro da correntinha, só nessa primeira carreira. Então, tem aqui o lado da frente da corrente, essa bolinha que forma aqui atrás. Então, você vai trabalhar com os pontinhos bem leve. Neste momento, você vai pegar uma hora do seu dia que você consiga fazer com calma, para você não ficar apertando um ponto, o outro frouxo, porque se você fizer isso, esse aqui é um tipo de trabalho que deixa bem nítido se você apertou ou não os pontos, tá bom? Então, aqui nós vamos fazendo pontos assim, um para cada um, até chegar no finalzinho aqui, ó. Chegou no finalzinho, beleza. Uma correntinha, vira o trabalho para o avesso e vamos fazer como se fosse aquele ponto de fazer folha. Em cada uma das correntes, no lado de trás, um baixíssimo. Então, esta é uma alça feita apenas de baixíssimos. Então, você vai vir aqui na próxima, e assim, você vai trabalhar por todo o comprimento que você quis, e conforme você vai trabalhando, as carreiras vão subindo, você vai tendo os centímetros. A minha eu fiz 3 centímetros. Vou ser bem honesta com vocês, primeira e segunda volta são bem chatinhos de fazer, porque você não tem muito apoio aqui para segurar. Então, vai com calminha, ó, chegou no final uma corrente, vira o trabalho. A partir da segunda carreira, já cabe o nosso dedinho aqui, ó, para estar segurando bem certinho.
Então, o segredo é esse, não apertar os pontos. Vamos fazendo ponto baixíssimo em cima de cada ponto, utilizando apenas a alça de trás. Na dúvida, você pode contar quantos pontos você tem, se você está iniciando agora, para você não comer pontinho e ir diminuindo o seu trabalho, tá? Então, ele vai ficar assim, ele fica sanfonado, então você vai observar o seguinte, quanto de elasticidade tem o seu fio. Ó, esse aqui, ele vai ficar assim a trama dele, e ele estica aqui um pouquinho, pouca coisa, mas ele vai esticar. Então, imagine que a bolsa tá parada. Com o peso dentro, ela faça isso, né? Que a tendência é puxar para baixo, né? Gravidade. Então, ela puxou. Então, você vai fazer a alça e vai dar uma esticadinha, para você saber aí quantos centímetros mais ou menos ela vai ceder. Uma outra dica que eu dou aqui para vocês é... O fio, ele inicia por um lado. Se você puder, faça com que ele finalize do outro lado. Vou explicar o porquê. Nós vamos estar costurando esta alcinha nas argolas. Fica mais fácil, fica com menos costura se você pegar e já deixar uma ponta de cada lado. Porque aí você vai usar as pontas que ficou da direita e da esquerda para fazer a costura. Então, eu vou mostrar ali para vocês agora como fazer uma costurinha. Deixa eu só fazer essa aqui para chegar lá do outro lado. Olha só. Então, você não pode ficar apertando, porque senão ele vai ficar um lado maior que o outro. Quando você chega lá no final, o comprimento que você quer, a largura que você quer, você corta o fio. Passa aqui por dentro. Pega a agulha agora da tapeçaria. E vamos pegar aqui dentro da nossa argolinha que ficou lá guardando. Lembra que eu falei pra vocês que essa meia lua e a parte reta, e eu deixei a parte reta pra cima? Eu só girei ela aqui. Então, você escolhe aí como você quer fazer. Vou pegar a agulha, entrar aqui, pra trazer o crochê. E eu dobrei 2 centímetros pra cima. Então, eu peguei aqui, dobrei pra cima, 2 centímetros. Pra ela ficar dessa forma. Deixa eu ajustar aqui a argolinha. Ó lá, tá vendo? Aqui fica uma amostra bem clara, se você fizer ela mais fina, eu ia falar mais larga, mais fina do que o diâmetro aqui da tua argola. Ela vai ficar dançando. No meu caso ali, eu fiz bem certinho, e tanto que eu ia fazer uma carreira a menos, fiz uma carreira a mais, pra poder dar aqui os 3 centímetros bem certinho e não ficar acontecendo isso aqui, tá? Então, pra costurar, nós vamos pegar só o ladinho da frente, pra não ficar costura aqui atrás. Então, a gente entra com a agulha assim e agarra as alças da frente, de 2 em 2, ó. Agarrou 2 alcinhas, vem com a agulha pra frente. Ou por aqui, ou por cima, assim, ó. Desse jeito. Vai lá no próximo, agarra 2 alcinhas. Na mesma direção, para não ficar torto. Ó. E passa por cima. Ai, saúde! Isso por toda a largura. Passou por aqui. Passa por cima. Ah, eu não passei por cima, passei em zigue-zague. Então, você vai passar todo o trabalho em zigue-zague, tá? Pra ficar bem certinho. E, ó, isso aqui que acontece se a gente não faz aqui a mesma largura da nossa peça. Feito isso aqui, pra esconder, você entra com o fio aqui. Pode colocar um pouquinho de cola, pode fechar do jeito que você preferir. E eu fui escondendo todo o meu fio dentro das alcinhas aqui. Daí, eu vim pro lado de cá. Evitei colocar na ponta, na beiradinha, pra não ter risco de enroscar e soltar. Passei pra cá e fiz isso até finalizar o fio. Olha só. Aí, você vai escondendo. Quando você faz esse movimento, ele não vai aparecer aqui, ó. Eu passei aqui dentro ele, acredite se vocês quiserem. Então, finalizei aqui, olha as alcinhas que eu levei pra cima, como eu mostrei ali pra vocês. Entrando com a agulha, ó, daqui, ela veio pra cá. E aí, eu fui escondendo
bastante fio aqui dentro da minha alça, tá bom? Para finalizar a nossa aula, para mostrar aqui o cordãozinho de cima, como fecha a bolsa, né? Então, você definiu o tamanho do fundo da bolsa, com a quantidade de carreiras que você queira. Pode usar, sim, esse ponto em bolsa quadrada, em bolsa oval, não só na redonda, que foi só uma opção de bolsa sacola. Daí, você vai fazer o tamanho que você quiser. Vai separar aqui os pontos para dar a largura que você queira. Eu fiz aqui de 5 em 5, então essa distância aqui são 4 pontos entre uma e outra. Precisa lembrar que cada trança, ela precisa ser feita com uma carreira de argola, uma carreira de ponto baixo, uma de argola e uma de ponto baixo, até chegar lá no final. Aqui em cima, você pode trabalhar esse ponto ou qualquer outro ponto que você quiser, só para dar a firmeza. Já mostrei para vocês como faz para colocar a meia argola direto no crochê, como faz a alça, como prende aqui a alça. E para fazer a dobra, gente, essa aqui é uma dobra simples. Eu vou virar de cabeça para baixo para poder explicar melhor como você vai colocar. Esse cordão, eu uni as duas cores e fiz uma correntinha. Só isso. Como que eu fiz aqui? A dobra. Lembra que nós dobramos ao meio para descobrir aonde seria colocado a argola? Ó, metade aqui, igual aqui, ó, metade aqui, as duas do mesmo lado, das duas metades, ó, pro lado da frente ou pro lado de trás. Depois de ter feito isso, nós seguramos aqui e dobramos aqui ao meio. Vou mostrar na maior para ficar mais fácil. Então, seguramos aqui no meio, pega essa parte e dobra. Ela vai entrar aqui. Quando ela entra aqui, a gente amassa pra cá. Mesma coisa do outro lado. Abriu metade da bolsa, pega aqui o meio, arrasta até o centro e dobra. Ó, abriu a bolsa. Segura no meio dela. Dobra aqui pra você achar o meio, ó. Segura no meio. Segurou no meio, pega a lateral e coloca aqui pra dentro. Ó, encontrou. Quando ela encontra, ela faz duas camadas aqui em cima. Da mesma forma do outro lado. Quando ela encontra, ela dobra aqui em cima. Olha lá o formato. O cordão, eu comecei passando pela parte de trás. Então, eu peguei aqui, passei o cordão numa distância de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos baixos. Passei um lado do cordão e o outro lado do cordão. Fiquei com ele só aqui atrás. Daí, agora, o que a gente tem que fazer? É só passar ele dentro da peça, vindo pra cá. Então, eu vou tentar mostrar aqui na lateral. O cordão entrou aqui por trás. Ele passou, ó, na primeira dobra, tá vendo? Passou na primeira dobra, olha ele aqui. Aqui, ele vai ficar pra fora da argola e não por dentro da alça, ó, pra fora. Vai entrar na segunda dobra. Daí, ele sai pra cá, ó, pra deixar na pontinha. Então, olha só o fio. Ele sai de trás, passa na primeira dobra, passa na segunda dobra e sai aqui na frente. Da mesma forma do outro lado. E aí, pra finalizar, você dá um lacinho aí, bem bonitinho. Pode colocar tassel, olha só. Pronto. E assim fica pronta a alça. E aí, quando a gente fecha, a alça fica aqui dentro. E quando abre, a alça fica pra fora. Se você, porventura... Eu pensei em colocar a argola aqui assim, uma meia argola. Meia argola não, meia argola foi a que eu usei. Eu pensei em colocar uma argola articulada aqui, mas aí ele limita a hora de abrir a nossa bolsa. E, pra finalizar a circunferência da minha bolsa, eu vou abrir aqui todo, ó. Vendo? Olha o tamanhão que ela vai ficar aqui dentro. Vocês vão ignorar os arremates que eu vou fazer tudinho, prometo pra vocês, tá vendo? Então, aqui, eu passei a altura, que foi 29, lá embaixo, e agora, olha a circunferência. Se eu colocar uma argola articulada ali, com certeza, pelo menos metade disso eu ia perder.
Então, aqui ela ficou com 76 centímetros, a abertura da boquinha da bolsa, fechando desta forma aqui. Então, vai ficar só esse fio aqui atrás, o fio aqui do ladinho, o fio aqui do outro ladinho, e na parte da frente, as pontas do fio. Que para fechar, a gente puxa e automaticamente ele faz aí esse movimento aqui na bolsa. Tá certo, pessoal? Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por ter tirado aí essa horinha aí da sexta-feira de vocês para estarem aqui comigo. Eu agradeço para todos que compartilharam, todas que tentaram comentar aí. Mesmo que eu não tenha recebido os comentários de vocês, que não tenha aparecido aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que vocês tenham visto. Pego alguma parte ou toda a parte da bolsa. Se ficou dúvidas, vocês me encontram no Instagram, Letícia Montoro. Vocês encontram a videoaula, toda a videoaula dela no meu canal. Ainda hoje vai estar lá para vocês, também, que é o Letícia Montoro. E eu quero convidar vocês a conhecer o canal do YouTube do Bazar Horizonte, da Fial Barbantes e nas redes sociais deles. Bazar Horizonte está no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. A mesma coisa, a Fial está em todas as redes e eu também estou. Então, se vocês quiserem procurar, joga aí o nome em todas as redes sociais que vocês encontram tudo certinho. Os produtos que eu utilizei, vocês entram no site bazarhorizonte.com.br, procura lá na aba Fial ou Fial Barbantes, vocês vão ver toda a cartela de produtos que tem no site disponível para vocês, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, um excelente final de semana, até o nosso próximo encontro, nos vemos mais uma vez aqui na página do Bazar Horizonte esse mês. Vou trazer uma outra peça aí para vocês, com um outro produtinho para vocês estarem conhecendo a variedade de produtos e cores, tá certo? Grande beijo, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.